Está entrando no ar o programa Encontro com a Justiça. E no Encontro com a Justiça de hoje, nós vamos conversar com o delegado Orlando Zacconi. Você, telespectador, já deve ter ouvido falar no Orlando Zacconi. Esse delegado que está sempre na vanguarda da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Um homem que tem lá as suas posições liberais, posições libertárias, um homem que é a favor da regulamentação das drogas e o controle das drogas, um homem que quer aplicar o direito penal de acordo com a Constituição brasileira. E vamos perguntar para ele, saber com ele como é que é a atuação da polícia no Rio, o que deve fazer a polícia, como é ele delegado de polícia, autoridade maior da polícia no Rio de Janeiro, e contando hoje com a participação dos nossos queridos colaboradores de sempre, João Batista Damasceno e Antônio Carlos Esteves. Boa noite, meu querido companheiro João Batista Damasceno. Boa noite, Ciro, boa noite, telespectadores, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez, né, nesse bate-papo, e hoje, né, com o delegado Orlando Zacconi, né, que tem relevantes serviços prestados à sociedade fluminense, né, se notabilizou em muitos casos, entre os quais, né, naquele caso, Amarildo, né, que foi a pessoa que desmontou uma farsa, né, oficial, né, nesse processo de criminalização da pobreza, da criminalização da periferia. Então é um prazer muito grande, Ciro, estar aqui, né, hoje contigo e com o nosso poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves Torres, né, essa figura emblemática, né, que é sempre um prazer muito grande estar junto com ele. O prazer é grande, até porque quando ele fala, a voz dele já traz um número enorme de telespectadores. A nossa audiência aumenta sensivelmente. É verdade. Quando ouve a voz, porque quando vê o visual do nosso querido Antônio Carlos Esteves, boa noite, meu querido, aí que bom estar com você aqui ao nosso lado para entrevistar essa figura ímpar que é o Orlando Zacconi. Senhores telespectadores, nós todos temos o privilégio de estarmos diante de uma autoridade que previne, prevê, protege e alarga as nossas esperanças. É assim que o policial de categoria se sente. Ele é um responsável pela nossa existência pacífica. Eu estou orgulhoso de estar ao lado de um brasileiro que cumpre com o seu dever. Delegado Orlando Zacconi, o senhor é um homem que combate a violência e é preparado para esse combate. Hare Krishna, Hare Krishna. Esse passado de Hare Krishna é importante para a sua formação, para que o senhor exerça esse trabalho de policial, um embate diário com a violência, uma violência tão grande como nós estamos vivendo no Rio de Janeiro. O senhor é um homem espiritualmente preparado, como Hare Krishna que é? Bom, boa noite a todos, né, agradecer o convite, desembargador Ciro Darlan, desembargador João Batista Damasceno, Antônio Carlos Esteves, desembargadores. Fico muito feliz de estar aqui no programa. Eu acho que a questão espiritual, ela diz respeito à questão política, porque a espiritualidade nos faz nos reconhecer na vida dos outros. E a política necessariamente nos obriga a isso, né? Não se faz política, nem se pode pretender espiritualidade sem você sair do seu mundo e contemplar a existência do outro. Então acho que do ponto de vista da construção política, a espiritualidade sempre me ajudou. Mas no que diz respeito ao exercício da profissão, eu acho que isso não deve ser uma pauta, né? Porque independente de crença religiosa, independente inclusive de você não ter religião, né? Isso não vai afastar ninguém, né, do exercício correto da sua atividade dentro da estrutura do Estado, né? O delegado de polícia é uma autoridade dentro da estrutura do chamado sistema de justiça criminal e independente de credo, independente até de não credo, né, ele deve exercer essas funções com princípios, né, de um Estado de direito democrático. Então, acho que a espiritualidade sempre foi um elemento que me trouxe para o mundo da política no sentido de contemplar, né, que o exercício, né,
das atividades, né, das autoridades não podem prescindir dos critérios de justiça. Então, esses critérios de justiça são importantes. Já que o Ciro puxou essa questão, né, da transcendência, da religiosidade, deixa eu te fazer uma outra pergunta na esteira disso. Né? Eu trabalhei 18 anos como juiz na Baixada Fluminense, 3 em Magé e 15 em Nova Iguaçu. Já tinha trabalhado na Baixada antes na Secretaria de Estado de Fazenda, né? E eu nunca, na minha atividade como juiz, eu sempre mantive um certo distanciamento, né, dos policiais. Toda vez que eu vi policial andando com juiz e com promotor, eles acabavam fazendo alguma besteira. Né? Então eu te conheci em Nova Iguaçu, né, em 2007, desde então te incluí no hall, né, dos meus amigos, né, porque vi que tinha um diferencial aí, né, na sua atuação, né, a forma como você tratava os presos, entrava nas celas e conversava com os presos. Foi um período que os presos, né, não registraram, não denunciaram, né, terem sido vítimas de abusos, né, muito pelo contrário. Né, não teve rebelião, né, e apesar da superlotação daquela delegacia, né, você ainda fez lá o voto do preso, né, em 2002, né, fizemos o voto do preso, e eu não concebo a transcendência, e, portanto eu não tenho uma religião, mas tem algo, né, e aí não é religião, porque nós vamos encontrar aí, né, os religiosos aí na luta contra o mal, né, e querendo os bens, né, dos fiéis, e não está faltando isso aí. Tem alguma coisa da eticidade, e aí pode passar pela cultura do cristianismo originário, né, da cultura oriental, ou da eticidade das relações sociais, que é ver-se no outro, né? Exercício da alteridade, do respeito com o outro, né? Que é alguma coisa que você emprega, né, nessa sua atividade e que falta nas instituições, eu não vou falar só de polícia não, nas instituições do sistema de justiça. Sim, mas por conta da ausência da política enquanto exercício de uma atividade eminentemente humana, né, que deve contemplar esse olhar e esse consentir com o outro. Então, por exemplo, se você é delegado de polícia responsável por uma custódia, você não pode prescindir, né, de ouvir os presos, porque eles também são destinatários da atividade daquela autoridade policial. Então, a autoridade policial ela deve, inicialmente, primeiro observar as suas responsabilidades. E as suas responsabilidades estão normalmente, né, relacionadas com a prestação de um serviço público, né, que contempla, né, o cidadão. A verdade é que se tenta retirar do preso a condição de cidadania. Né, e o que nós fizemos naquele projeto foi justamente, né, afirmar, né, a condição de cidadão do preso. Por quê? Eu recebi oficiais de justiça na carceragem, né, para citar preso em ação de despejo. Então, repara, o cara quando está preso, ele não está despido da cidadania, porque os contratos que ele tem no mundo não são rompidos. Se ele deixar de pagar um aluguel mesmo estando preso, ele vai ser citado numa ação de despejo. Né? Mas o Estado, né, muitas das vezes, contempla a retirada dessa cidadania do preso, por exemplo, quando não deixa o preso provisório votar. Porque a nossa Constituição só retira o direito político do preso quando há uma sentença transitada em julgado. E se nós temos 40% dos presos no Brasil, né, presos provisórios, presos que não têm sentença penal condenatória, esses presos, no momento da eleição, eles têm um dever, não é nem um direito, não. Porque eles são punidos porque... Não, é uma tragédia social. O cara está preso provisoriamente, não se dá o direito dele ao voto e quando ele sai, ele não consegue tirar uma carteira de trabalho porque ele está devendo na justiça eleitoral. Mas ele está devendo porque o Estado não contemplou a ele o seu direito de cidadania. Então, acho eu que a movimentação de uma autoridade, no meu caso, uma autoridade policial, no sentido de garantir esses direitos do preso, diz muito mais respeito ao campo político do que ao campo religioso. Isso não é caridade. Não estamos falando de caridade, não estamos falando de uma ação, né, que contemple sentimentalismo em relação àquela condição dos presos. Isso diz respeito a você definir no campo da sua atuação enquanto agente público, né, aquilo que a Constituição determina. Então, garantir o direito de voto ao preso não é uma ação no sentido sentimental, religioso, é uma ação política no sentido de você contemplar, enquanto autoridade, aquilo que a Constituição determina.
Mas cumprir a lei. Exatamente. No exercício da função de delegado, que afinal de contas se resume na apuração do delito, olha, houve ou não houve o delito, deu-se desta forma ou daquela, mas eu vejo uma preocupação jurídica incomum no delegado. O delegado está, inclusive, com preocupações de execução de pena. Quando o senhor exerce o seu trabalho, o senhor pensa nessas etapas que vão sair do seu controle? Nesse caso eu fui obrigado porque eu fiquei responsável por uma delegacia que tinha 500 custodiados. O que já era uma violação, né, à lei de execução penal, porque na lei de execução penal, desde os anos 80, nós não temos carceragem de delegacia no rol dos estabelecimentos de custódia. Lá tem casa, né, presídio, né, e outras unidades que não são carceragem de delegacia. Então, aquilo já era uma exceção. A existência de carceragem em delegacia, e até 2012 nós tivemos isso no Rio de Janeiro, hoje já não mais, mas se nós formos ver no Brasil, esses estabelecimentos não contemplados por lei, inclusive na Polícia Militar. Você tem no Brasil hoje batalhões da Polícia Militar custodiando presos. Isso já é uma violação, né, à própria legislação. Então, muitas das vezes, o delegado de polícia ele era colocado em situações que contemplava o exercício de funções que não estavam previstas dentro das funções de delegado. Por exemplo, dirigir, né, e coordenar a existência de uma administrar presos. Administrar presos. Isso não é atividade policial. Delegado Orlando Zacconi, tradicionalmente nós somos educados na luta do bem contra o mal, né? Quando criança a gente brinca de mocinho e bandido. Quer dizer, o mocinho é o bem e o bandido é o mal. O senhor representa o bem na figura do delegado, que é o policial que combate o mal, seria o criminoso. Uma das máximas da nossa polícia no Brasil é bandido bom, é bandido morto. O senhor, se tivesse o poder de mudar esse trabalhador policial, que é eminentemente um trabalhador garantidor da segurança pública, o que o senhor faria na nossa polícia para ela ficar melhor e servir melhor à cidadania? Bom, primeiro que é importante a gente lembrar que na luta do bem contra o mal na história, sempre foi o povo que entrou com os cadáveres. Então essa luta do bem e do mal tem sido sempre resultado, né, numa quantidade imensa, né, de pessoas, né, das classes populares entregando suas vidas, né, nessa batalha. Mas a polícia ela tem que ser reestruturada para que a gente possa visualizar, né, uma polícia que esteja mais voltada para os interesses da sociedade e menos para o interesse do Estado. A militarização da segurança pública, ela tem sido no Brasil uma forma de contemplar a polícia como um órgão, né, dentro do sistema de justiça criminal que está muito mais voltada a atender os interesses do Estado do que os interesses da sociedade. Então a militarização da segurança pública é algo que a gente vai ter que ter um olhar. E a desmilitarização não diz respeito somente a um chamado fim da polícia militar. Você não desaparece com uma instituição, né, centenária, né, mais de 200 anos, né, que tem uma tradição. A desmilitarização não requer a mudança sequer do nome Polícia Militar. A gente pode chamar como a gente quiser. O que a gente não pode ter é uma polícia auxiliar do Exército prestando, né, serviços na área de segurança. Por quê? Repara, quando a população elege um governador, pressupõe que as polícias estarão sob o comando desse governador eleito. Como nós temos uma polícia que é auxiliar do Exército, o governador não tem plena autonomia em relação a essa polícia. Então, por exemplo, se hoje no estado do Rio de Janeiro ou qualquer estado do Brasil, o governador resolver autorizar, a pedido do comandante da Polícia Militar, a compra de armamentos, esses armamentos só vão poder ser adquiridos com uma autorização do Exército. Então, repara, a quem nós podemos cobrar as ações da polícia na prestação do seu serviço, né, nas ruas? Ao governante.
Mas se esse governante não tem plena autonomia das polícias, e é interessante... A gente... Então nós temos que eleger, então, o comandante do Exército. Né? Sim, porque teria que ser. por essa lógica aí, já que o comandante do Exército, já que o Exército, né, que tem essa ingerência da Polícia Militar, é ele, na verdade, que administra a Polícia Militar. Isso é muito pouco falado, porque a Polícia Militar passa a contemplar, né, a sua existência enquanto agência policial na Constituição de 88, o que não acontecia nas Constituições anteriores. Foi a Constituição de 88 que incluiu a Polícia Militar entre as agências policiais responsáveis pela segurança pública. E isso foi feito através de um lobby das Forças Armadas, principalmente do Exército. Acredito eu, isso é uma tese, né, de que isso tudo veio da experiência do movimento de resistência da legalidade do Brizola no Sul. Porque quando o Brizola consegue colocar, né, as forças policiais do Estado... Em 62. Em 62. Quando o Brizola consegue colocar as forças policiais do Estado numa resistência em relação, né, à primeira tentativa de golpe, né? Sim, contra a posse de João Goulart. Da posse de João Goulart. Na presidência. Aquilo marcou muito as Forças Armadas. E as Forças Armadas, elas tiveram um olhar que foi estratégico no sentido de viabilizar na Constituição de 88 a sua manutenção nas relações de poder pela área de segurança pública. Então, hoje, as polícias militares, imagina, o Exército, ela tem controle, porque elas são polícias auxiliares, de todo o policiamento ostensivo nos estados. Para mim, isso fere, inclusive, princípio federativo. Aliás, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, que é militar também, né? Nós já tivemos, telespectador, ocasião em que o comando da Polícia Militar no Estado era cargo de coronel. Exatamente. Um coronel que comandava a Polícia Militar. Na Polícia... Coronel do Exército. Coronel do Exército, sim, sem dúvida. A Marinha e a Aeronáutica não tiveram esta função. Mas a Polícia Civil, ela tem uma estrutura que não permitiria outro tipo de comando que não aquele da carreira à qual ela pertence. Vemos, telespectador, que a articulação do entrevistado, do delegado Zacconi, é italiano. Sim. Fala italiano, neto de italiano. Va bene. O fato é que ele tem uma... Você vê que ele fala, além de javanês, ele fala italiano também. O poeta é espetacular. Um dia terei a oportunidade de contar aos telespectadores, aos senhores, que a primeira língua que eu falei foi italiano. Mas isso foi uma outra história. O que me impressiona é esta articulação, este conhecimento da estrutura que o delegado tem, porque o senhor tem gente para cumprir as suas estratégias, os seus planos? O senhor tem gente que consiga acompanhar o seu raciocínio funcional? Então, estamos tentando articular. Aproveita, Zacconi, e fala essa ideia que você tem aí, que vocês têm, policiais antifascismo, da reestruturação das polícias. Então. Né? Essa ideia, emendando a pergunta, sim. do desembargador Antônio Carlos. Né, Então, hoje nós estamos nos articulando num movimento nacional denominado Policiais Antifascismo. Esse movimento ele veio de um encontro que eu tive com policiais no Nordeste, principalmente na Bahia, e eu me deparei com uma realidade no Nordeste totalmente distinta. Esse encontro foi por quê, hein? Então, eu fui convidado por eles para proferir uma palestra em Salvador por conta de uma entrevista que eu havia dado no Jornal da Coligação dos Policiais Civis aqui no Rio de Janeiro, onde eu questionava, inclusive, a decisão dos delegados de migrarem para o mundo jurídico, abandonando a carreira policial. Não sei se vocês sabem, mas hoje os delegados de polícia, eles se dizem carreira híbrida, coisa que não existe no direito administrativo, é uma invenção, porque se o cargo é um local na administração, você não pode ocupar 2 locais ao mesmo tempo. Então, eu falava nessa entrevista que os delegados tinham que decidir. Ou eles retornavam para a carreira policial,
Delegado de polícia. Delegado de polícia. Ou eles retornavam para a carreira policial e contemplavam o debate do reajuste dos seus salários junto com as demais categorias da polícia, porque era assim antigamente, ou eles decidiam e faziam e fariam um movimento para sair da polícia definitivamente e ocupar um outro espaço, né? Num juizado de instrução, num local no MP, em algum lugar no mundo jurídico. Mas querer perceber salários como mundo jurídico e abandonar as carreiras policiais, né, na discussão salarial, e querer ser o dirigente da polícia, eu falava na entrevista que é querer o mundo de Deus... Outra dentro está fora, sim, né? É querer o mundo de Deus sem Deus. E essa entrevista que eu dei na coligação circulou nacionalmente pelas redes sociais e esses policiais de Salvador ficaram muito impressionados e me chamaram. E quando eu cheguei lá, eu me surpreendi, porque existe hoje no Nordeste policiais de esquerda. Muitos. Para você ter uma ideia, em Pernambuco você tem 200 policiais civis filiados a um partido de esquerda, que é o PSOL, e o sindicato está na mão, né? O presidente do sindicato é militante de esquerda. E policiais defensores de direitos humanos. Sim, é que quando a gente fala desse campo, né, de policiais do campo progressista de esquerda, isso contempla policiais que têm uma visão de modificação das atuais estruturas da polícia, visando não mais que a polícia atenda aos interesses do Estado, mas sim que a polícia passe a atender os interesses da população. Aliás, é isso que eu queria te perguntar. Aqui na esteira, eu sei que o esbador Antônio Carlos também quer fazer pergunta, mas já pegando essa ideia... Não, mas deixa que o nosso entrevistado explica, que eu vou fazer a pergunta para ele, é o seguinte, nessa concepção de uma polícia que defenda interesses do Estado, defenda interesses de uma classe dominante, ou de uma polícia que defenda os interesses da cidadania, dos cidadãos, ou das pessoas humanas, tem uma contraposição e é possível uma reestruturação e a desmilitarização da polícia ajuda nesse processo? Então, aí o pontapé inicial do nosso debate como policiais antifascismo é a ideia de que nós precisamos construir o policial como trabalhador. E a desmilitarização tem relação com isso. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ano passado, decidiu que policiais, inclusive civis, não se referia só a militares não, estão proibidos de fazer greve. Porque, segundo o STF, seria serviço essencial. Isso é uma mentira, porque dizer que serviço essencial não pode fazer greve é dizer, então, que os servidores da saúde não poderiam fazer greve. Da Justiça. Da Justiça. Isso não existe. Então, isso é uma decisão, não só para terminar, Ciro, é rápido, que isso é importante. Essa decisão do STF, ela é uma decisão que militariza a segurança pública, né, e militariza no sentido de colocar, inclusive, policiais civis sob um estatuto militar. Então, a primeira coisa que na construção dos policiais como trabalhadores é fazer com que os policiais sejam reconhecidos como prestadores de serviço, para que eles possam se reconhecer como trabalhadores e, a partir daí, se reconhecer na luta dos demais trabalhadores. Porque hoje só existe um momento em que policiais se reconhecem como trabalhadores, que eu chamo de um momento mágico, mas que é um momento trágico. Mágico e trágico. É quando o policial fica sem salário. Quando o policial fica sem salário, ele lembra que é trabalhador e aí tenta se juntar aos outros servidores, no movimento unificado dos servidores. Aí ele lembra que ele é irmão trabalhador. Mas a gente não pode esperar esse momento mágico e trágico para que o policial se reconheça como trabalhador. Nós temos que lutar, né, para que a construção do policial como trabalhador aconteça, e o direito à greve é fundamental na construção de um policial como trabalhador. Se é serviço essencial, que se mantenha a greve sem a paralisação do serviço. Isso é outra história. Agora, dizer que policial não pode fazer greve é comparar o Estatuto do Trabalhador Policial ao Estatuto do Soldado. Isso é militarização da segurança. Telespectador, este é um ponto delicado, porque há pessoas que pensam de forma diversa, pelo menos filosoficamente, pelo menos dentro do meu íntimo, o exercício da função policial, ele não é essencial, não. Ele é essencialíssimo. É imprescindível. É imprescindível. Eu acho que o policial bem preparado, como é o seu caso, ele pertence à ponte que liga a vida do cidadão de um lado da violência com a proteção. E esta ponte, esta forma de tornar possível alguma paz,
Eu tenho a impressão de que o essencial, que vem da essência, né, na sua, como diz o professor Damasceno, e eu acho que se há alguma coisa mais profunda do que a essência, estamos falando nela. Zacconi, para ficar claro para os nossos telespectadores, porque você é um policial diferente, você não é um lugar comum e você traz novidades, por isso o nosso programa Encontro com a Justiça está festejando hoje a sua presença aqui. Mas para esclarecer o telespectador, você falou em policial antifascista. O que é o policial fascista e o que é o policial antifascista, para ficar claro para o nosso telespectador? E, desculpe, aproveitando, se puder mesclar na resposta que o doutor Zacconi vai nos dar, eu quero saber o seguinte: o que é o policial de esquerda? Então, eu estou esbarrando aqui no microfone toda hora. Bom, o fascismo, para nós, do movimento Policiais Antifascismo, não é um regime político, né, que aconteceu, um governo. Né? O meu pai, às vezes, brinca comigo que o fascismo acabou lá com o fim do Mussolini. Não, nós entendemos o fascismo como um modo de vida. E esse modo de vida é um modo que contempla a intolerância, né, com determinados grupos, inclusive prescindindo, né, inclusive da proteção jurídica para esses grupos, ou seja, é um modo de vida que, quando entra no sistema de justiça criminal, ele permite, por exemplo, o extermínio de determinados grupos. Isso pode ser visualizado, né, pela quantidade de mortos que são produzidos, quantidade de cadáveres que são produzidos, né, a partir de ações policiais nos chamados autos de resistência. Para a gente ter uma ideia, no ano de 2007, que foi o primeiro ano do Cabral, né, que foi um ano assim, que antecedeu a instalação do projeto das UPPs, as polícias do Rio de Janeiro produziram 1.330 mortes, um recorde histórico. Para vocês terem uma ideia do que isso representa, 1.330 mortos é muito mais do que se produziu na Guerra das Malvinas. Na Guerra das Malvinas morreram 980 pessoas. Né? Então, nós produzimos uma letalidade no ano de 2007 maior do que a última guerra que nós tivemos no nosso continente. Um outro dado assustador é da Anistia Internacional, que diz que em 2011, todos os países com pena de morte no mundo, 20 países, produziram 676 execuções pela pena capital. Nesse mesmo ano de 2011, somente as polícias do Rio e de São Paulo produziram 980 mortes, 42% a mais, 2 estados do Brasil, do que todos os países com pena de morte no mundo. Então, repare, nós estamos falando do fascismo em relação a um modo de vida que contempla, né, o extermínio de grupos, né, e isso tudo acaba sendo legitimado pelo Estado brasileiro, uma vez que esses autos de resistência acabam sendo arquivados por decisão do Poder Jurídico. Então você tem uma política de Estado que contempla, né, a letalidade em massa. Isso nós chamamos, por exemplo, de fascismo. Né? Se tecnicamente no campo da ciência política isso vai ser contemplado, né, dentro da terminologia do fascismo, não nos interessa. Nos interessa que no que diz respeito à nossa ação política, nós queremos apontar que essa forma de convivência do Estado brasileiro com essa grande letalidade, né, nos leva, né, ao que nós chamamos de fascismo. Então, o movimento dos policiais... Mas é muito próximo, né? Essa eliminação do indesejável e daqueles que são considerados imprestáveis para o sistema, né, que a gente vê sendo praticado pelo sistema de justiça, né, porque a polícia mata, o Ministério Público pede o arquivamento e a justiça que arquiva, né, o auto de resistência. Aliás, né, a sua dissertação de mestrado e um livro brilhante, né, que você escreveu. Então, a gente pode não ter o nome, mas tem uma prática similar, né? E daí que, nessa concepção de defesa dos direitos dos cidadãos, né, da pessoa humana, é que vocês se mostram como policiais antifascismo. Isso. Né, e não antifascista. Nós não contemplamos o termo fascista, porque fascista é aquele que opera o fascismo. E, na verdade, ele não é um anormal, ele não é uma categoria. Né? Qualquer pessoa, inclusive nós que estamos aqui na mesa, poderemos em algum momento das nossas vidas contemplar esse modo de existência. Então, primeira coisa que nós pensamos, o policial tem que se reconhecer como trabalhador para que ele possa sair dessa equação que foi montada
de que essa grande letalidade ela é provocada porque vivemos em guerra. Estamos vivendo uma guerra. E aí vem um discurso que diz, nós temos a polícia que mais mata, mas também temos a polícia que mais morre, e no imaginário social, o policial está matando e morrendo porque existe uma guerra civil. Na verdade, nós negamos isso. Não existe, porque a polícia mata num contexto e morre em outro contexto. A maioria dos policiais que estão morrendo, que fazem parte das estatísticas, porque o policial acaba virando uma estatística, um número, eles morrem em situações de latrocínio, onde eles são identificados portando uma arma. Fora do serviço, e não em serviço. Fora do serviço, né? Existe sim uma quantidade, mas bem menor do que a dos policiais que entram nas estatísticas, que morrem em confronto. Mas essa quantidade, né, é ínfima em relação à imensa quantidade de policiais que estão morrendo fora de serviço identificados com uma arma. Então, a polícia mata num contexto de operações militarizadas, previamente definidas em determinadas regiões, onde o objetivo, né, é esse. É deixar corpo no chão. Deixar corpo no chão, como diz as músicas. Essa ação de extermínio que o senhor aqui falou com tanta clareza, o senhor teve uma participação de destaque na descoberta da morte do Amarildo, do pedreiro Amarildo, ali na Rocinha, e que infelizmente foi mais um ato de extermínio praticado pela polícia do Rio de Janeiro, assim como morreu a juíza Patrícia Scioli, também há também suspeita de participação de policiais ou de milicianos na morte de Marielle. Conte-me algo que ainda não foi contado no encontro com a Justiça. Como foi a sua atuação na descoberta dos assassinos de Amarildo? Mas conte-me novidades. Na verdade, quem fez a investigação foi a Divisão de Homicídios. Eu era responsável pelos primeiros 15 dias porque se tratava de um registro de desaparecimento e, segundo as normativas da polícia, havendo registro de desaparecimento, o delegado responsável pela circunscrição fica com 15 dias na investigação e depois transferia na época para a Divisão de Homicídios, para o setor de desaparecidos proceder na investigação. Mas havia um outro inquérito instaurado na delegacia para apurar, né, a associação para o tráfico, que resultou numa operação chamada Paz Armada. Esse inquérito estava na responsabilidade de um outro delegado, né, enquanto eu, nos primeiros 15 dias, observei, né, que havia indícios fortes de participação de policiais militares da UPP da Rocinha no desaparecimento e que isso poderia ter sido, inclusive, um homicídio que depois, mais tarde, a Divisão de Homicídios tipificou até corretamente como tortura seguida de morte. Ok. Isso foi feito de uma forma tranquila. Onde se tentou, né, dar uma desviada no rumo, né, da correta investigação sobre o caso Amarildo foi no inquérito da Paz Armada. Ali foram produzidas muitas fraudes no sentido de identificar Amarildo e sua família como traficantes. E isso que era uma forma de justificar o desaparecimento dele. Exatamente. Aliás, essa é a grande estratégia dessa forma jurídica chamada auto de resistência. Os autos de resistência, na verdade, não investigam a forma como a polícia age, investigam quem morreu. Não é à toa que todo auto de resistência se pede a folha de antecedentes criminais do morto. E consta na folha de antecedentes criminais do morto um inquérito que investiga a sua própria morte. Isso tem um significado simbólico no sentido de, do sistema de justiça imputar ao morto no auto de resistência a responsabilidade pela sua própria morte. Então, como isso se dá? Eu estudei os pedidos de arquivamento feitos pelo Ministério Público no Rio de Janeiro. A grande maioria dos pedidos de arquivamento não fazem nenhuma referência à forma como a polícia agiu, nem à agressão que seria necessária para que houvesse a legítima defesa, porque um dos elementos para a legítima defesa é a existência de uma agressão injusta. Nos 300 autos de resistência arquivados entre 2003 e 2009 que eu estudei, não havia nenhum elemento de agressão. Né? Mas o que havia ali naqueles inquéritos era a definição do morto como traficante a justificar a sua própria morte. Ou seja, hoje no Brasil nós temos uma autorização que o Estado brasileiro dá através dos operadores jurídicos para que pessoas identificadas como traficantes sejam executadas sem uma resposta penal pelo Estado. Isso era o que estava sendo tramado no caso Amarildo. A partir do momento que ele fosse identificado como traficante... No outro inquérito, nesse da Paz Armada. Isso ajudaria os policiais a não serem responsabilizados. E a minha participação foi no sentido de identificar essas fraudes, né, e fazer com que essa fraude não fosse levada aos tribunais através da delegacia na qual eu era titular.
né? Porque isso estava sendo feito por um outro delegado que na época era assistente e o titular era eu, e eu não teria como, né, permitir isso, primeiro porque se tratava de uma fraude e segundo também que eu estaria homologando essa fraude como delegado titular. Então eu observei essas fraudes, relatei isso tudo, na época isso foi colocado, né, no sentido de que havia uma disputa entre dois delegados, né, de interpretação, mas não havia disputa no sentido de interpretação, havia fraudes. E fraudes não podem, né, ser levadas como provas. Essa foi a minha participação. Mas, delegado, nessa estamos vendo que a sua participação, além da técnica, além dos instrumentos policiais de que o senhor é detentor, o senhor, corrija-me se eu estiver errado, eu posso estar errado, mas o senhor deixou em linhas quase apagadas que o senhor encontra alguma resistência dentro da própria instituição. Ou eu estou errado? Acho que nada que o Ciro também não encontre no Tribunal de Justiça, né, que o senhor também não encontrou. Né? Eu acho que as instituições não são um bloco monolítico. Não, mas existe uma questão importante. Eu gostaria que o entrevistado respondesse. Devolveu, né? Porque o senhor, como filósofo, o senhor tem um poder. O senhor tem à sua disposição um instrumento argumentativo poderosíssimo. O senhor é um perigo. Bom, filósofos e poetas são o que nós temos nesse programa. Eu acho, Ciro, muito importante essa questão que foi trazida pelo desembargador Antônio Carlos, que quando se faz a crítica ao sistema educacional brasileiro, professores, diretores de escola, muitas das vezes, inclusive, secretários de educação não se sentem incluídos na crítica. Porque eles sabem que essa política, né, de desmonte da educação no Brasil, e até foi o próprio Darcy Ribeiro que bem colocou isso, é um projeto. E é um projeto que está sendo gestado há muitas décadas, da qual os professores não podem ser responsabilizados. Quando se faz a crítica do sistema de saúde brasileiro, os médicos e os profissionais da área de saúde também não se identificam nessa crítica, porque eles sabem que eles não são responsáveis por isso. O que me chama a atenção é que quando nós fazemos a crítica à instituição policial, quando nós fazemos a crítica à instituição do Ministério Público, quando fazemos a crítica à instituição do Poder Judiciário, os operadores desse sistema se consideram criticados. Então eles vestem como se eles fossem responsáveis pelas mazelas existentes das suas instituições. A grande dificuldade que eu tenho hoje no diálogo com os policiais é que a maioria dos policiais não consegue entender, a grande maioria, de que toda essa crítica que nós fazemos a esse modelo não é uma crítica ao policial. Porque não é o policial que decide que ele vai fazer uma operação militar dentro do Complexo do Alemão, ou na Rocinha, ou na Maré, e que ele tem que entrar lá de caveirão, e que ele tem que trazer corpos. Isso é decidido por um poder que está acima dele, né? Ele é simplesmente o operador dessa máquina. E muitas das vezes um operador que sofre os piores danos dessa máquina. Por quê? Repara, quando o policial vai e ele faz, né, esse trabalho, né, que nós colocamos dessa função que a instituição policial tem de produzir cadáveres. Se isso é levado à sociedade, né, na identificação do morto como elemento perigoso, inimigo, traficante, esse policial é condecorado. Mas na hora que não se consegue fazer a construção desse que morreu como inimigo perigoso, esse policial é levado para a cadeia. Então, o policial fica numa situação a mais vulnerável por essa política de Estado, né? Ele, ao mesmo tempo que ele pode ser colocado, né, no altar do herói, ele pode ser colocado também na cadeia como bandido. E são dois estereótipos, isso eu queria deixar muito claro que isso é importante. No Brasil, nós construímos dois estereótipos do policial. Primeiro, o policial bandido, que é o policial corrupto e violento. Corrupto, né, que é da banda podre.
banda podre é a banda da corrupção. Mas criou-se um outro estereótipo no Brasil que é muito mais prejudicial do que esse, que é o do policial herói. Aquele que tem que entregar a sua própria vida na luta do bem contra o mal que foi colocado, e evidentemente que os policiais, tendo que escolher entre o estereótipo do bandido e o estereótipo do herói, eles correm para o estereótipo do herói. O estereótipo do herói é construído à direita. Não é à toa que hoje os policiais eles estão indo em direção àqueles que fazem o discurso da militarização. E os policiais acabam, né? Aí é questão mesmo... Né? Aí vira Capitão Nascimento. Eles acabam tendo que escolher entre ser banda podre e ser banda boa. Eles querem ser a banda boa. Só que a banda boa, a banda do herói, é a banda da violência. É a banda que dá um tiro no final do filme. No final do filme, um tiro na cara de um adolescente apreendido. Delegado Zacconi, como é que pode um delegado que vive prendendo traficantes, usuários de drogas, ser a favor ou ser contra o proibicionismo? Explica pra gente. O senhor, inclusive, faz parte de uma organização de agentes da lei contra o proibicionismo, para o nosso telespectador entender. Policial, delegado, a favor das drogas? O senhor é a favor das drogas? Em relação ao antiproibicionismo, acho que é importante salientar que no mundo inteiro policiais são chamados a debater política criminal. Isso não é uma novidade, que se a polícia que vai efetivar a política, ela tem que ser chamada para o debate sobre a política criminal. E hoje, no mundo inteiro, se discute na política criminal a regulamentação da produção, do comércio e do consumo das drogas como um caminho que já está acontecendo no mundo inteiro. É regulamentação, não é liberação. Não, liberação é o que acontece na proibição. Hoje, no Brasil, com as drogas proibidas, está liberado. Ninguém sabe o que está sendo vendido, aonde, quem compra, o que se vende. Isso é liberação. Nós queremos a regulamentação. E no mundo inteiro isso já está acontecendo. Na América do Sul, nós temos o Uruguai na experiência da legalização da maconha, que está começando, né? Foi no final do ano passado que se começou a venda nas farmácias da maconha. Nos Estados Unidos, nós temos já 9 estados que regulamentaram, né, a maconha, e essa semana anterior, acho que tem 2 semanas, o Canadá passou a ser o segundo país do mundo a regulamentar, né, a produção, comércio e o consumo da maconha para todos os fins. Então é um debate mundial. Na Europa você tem políticas que são, em vários países, Portugal, Espanha, que são muito mais brandas do que a proibição no Brasil. Então nós não estamos falando de uma coisa que é absurda, é algo que está no debate político. Então eu faço parte de uma associação, que é a dos Agentes da Lei contra a Proibição, a LIP Brasil, da qual o desembargador Ciro Darlan também participa, né, que é uma associação de operadores policiais e do mundo jurídico que contemplam essa ideia da necessidade da regulamentação. É lógico, né, que isso não faz com que o policial descumpra a lei. Se eu estou trabalhando, né, e é apresentado na delegacia uma ocorrência envolvendo qualquer dos delitos que estão previstos na lei de drogas, eu vou ter que atuar, vou ter que, conforme o desembargador colocou, fazer a prisão, né, daquele que foi identificado na conduta prevista definida como tráfico de drogas. Mas isso não afasta a possibilidade de eu, enquanto policial, me manifestar a favor da regulamentação. Como no aborto. Se você for levar ao conhecimento não só de um delegado, de um promotor, de um juiz, uma conduta prevista como crime, como é o aborto, ele vai ter que atuar de acordo com o que a lei prevê. Mas isso não impede que esse delegado, esse promotor de justiça e esse juiz seja, por exemplo, a favor da legalização do aborto. São debates distintos, que não dizem só dizem respeito ao exercício da atividade, mas é um direito político que as autoridades não perdem, né, de se manifestarem no ambiente social. Isso não é política partidária, não. E a pretensão da candidatura, como é que está indo? Em relação à pré-candidatura, né, eu hoje estou filiado a um partido político, que é o PSOL, né, e existe a possibilidade, né, de se concretizar junto, né... Para que não haja dúvida, telespectador, o comentário que o delegado está fazendo é apenas sobre a vida dele, para que não se venha a confundir com propaganda política, tá? Sim. Muito bem, muito bem. Eu estou como pré-candidato, mas essa candidatura ainda não foi homologada pelo TRE, mas a partir do momento que essa candidatura for homologada, eu poderei, né, apresentar,
né, à sociedade propostas, né, do campo da segurança pública dentro dessa concepção política que eu estou apresentando. E isso também não é novidade, não. Hoje nós temos no Congresso Nacional uma bancada conhecida como bancada da bala. Essa bancada da bala, ela vem, ela foi eleita através de direita ou de esquerda? A da bala? Nossa, ultradireita. Aliás, as três, é o BBB, né? Sim. Bala, Bíblia e Boi. Sim. Né? É Boi, a bancada ruralista. É BBB. Bala, Boi e Bíblia. O que revela que o que tem de novo em todo esse debate que nós estamos fazendo dos policiais antifascismo, por exemplo, é o debate, aí respondendo ao desembargador Antônio Carlos, o que é um policial de esquerda, de um novo discurso vindo do interior da corporação policial, que caminha no sentido contrário ao que vem sendo colocado como representação da polícia. Hoje a representação da polícia é sempre no sentido de buscar o aumento do encarceramento, o aumento da repressão policial, né, dispositivos criminalizadores. Nós, policiais antifascismo, não acreditamos que através de dispositivos de um Estado policial, nós vamos dar conta de fazer transformação social. Ou seja, o que os policiais antifascismo querem colocar é que a transformação social não passa pela polícia. A transformação social passa pela política. Delegada, é que este assunto é exposto desta forma maquiavélica, né? Porque geralmente quem fala sobre direita e esquerda não sabe o que é direita e não sabe o que é esquerda. Não tem o menor cuidado numa leitura de um Bobbio para que... Mas dá para resumir e dizer que a defesa da pessoa humana está à esquerda. A defesa do trabalhador, do mundo do trabalho, está à esquerda. E aí eu recebi no ponto aqui da Cláudia Cataldi, que não está aqui. Eu espero que na próxima semana, né, essa cadeira não esteja vazia, mas ela me mandou aqui dizendo que é o seguinte, não são três, não é BBB, não, é BBBB, né, são 4 Bs, que é bala, boi, Bíblia e banca. Tanto do mercado financeiro, né, dos banqueiros, quanto da banca, né, da contravenção, né, do jogo ilegal. O Zacconi, você é um professor de direito penal, é um mestre em direito penal, é um doutor, né, pela Universidade Federal Fluminense. Eu queria saber como está sendo o preparo dos policiais. Os policiais estão estudando, eles estão se preparando para esse novo mundo descortinado aí, de um direito novo, uma sociedade nova, um mundo informatizado, um mundo cheio de tecnologia. Como é que está a preparação dos policiais em geral e dos delegados em particular? Esta pergunta, delegado, é corolária daquela que eu lhe fiz. O senhor é o único ou tem alguém mais que se preocupe com o estudo, que se preocupe com o preparo? Não, infelizmente, a polícia hoje ela foi cooptada pelo discurso jurídico. E isso se deve à própria necessidade que os delegados tiveram de se aproximar do mundo jurídico para justificar salários mais próximos aos promotores de justiça, aos juízes, naquela crítica que eu fiz de abandono da carreira policial. Esse discurso jurídico que entra na polícia esvaziou a polícia do seu sentido de debate sobre o crime como um fato social. Porque isso é muito importante. A criminologia, que é um saber que observa o crime como um fenômeno social, ela entrou no Brasil pelas portas da academia de polícia. Os magistrados iam na Cadepol saber quais eram as novidades que chegavam nos anos 40, né, da Europa no debate sobre criminológico. Nós tínhamos na academia de polícia um corpo docente qualificado no saber policial, que não é um saber jurídico. O saber policial não é um saber jurídico. Hoje, infelizmente, a polícia foi cooptada pelo discurso jurídico por conta dos delegados e isso tem prejudicado muito a polícia. Então, acho que o que nós precisamos, né, hoje na academia de polícia, por exemplo, nós não temos uma biblioteca. Não tem biblioteca na academia de polícia civil. Eu sou de uma época, eu entrei na polícia em 1999, que nós tivemos um período que nós tínhamos uma biblioteca, que nessa biblioteca eu encontrei livros de Juarez Cirino dos Santos. Juarez Cirino dos Santos, sendo autor da chamada criminologia marxista, esteve na academia de polícia durante a ditadura militar para proferir palestra e deixou livro autografado. Então nós estamos falando de uma época em que a polícia se interessava até em ouvir o saber
né, de um campo ideológico que nem era o campo ideológico a qual ela se inseria, mas ela estava preocupada com o debate. Ela estava preocupada em contrapor, né, argumentos, em contrapor discursos. Hoje a polícia não tem argumento, não tem discurso. Hoje, só para exemplificar isso que você está falando, na década de 10 do século XX, a maioria dos chefes de polícia do Distrito Federal, né, onde nós estamos aqui hoje, se tornaram ministros do Supremo Tribunal Federal. A maioria. Tem um período de 1906 a 1908 que foram todos os que passaram pela chefia da polícia foram em seguida para o Supremo Tribunal Federal. O embrutecimento da polícia é uma estratégia que permite que a polícia seja jogada nesse campo de guerra, que permite com que as polícias, não só a militar e a polícia civil, se militarizem, porque um soldado não precisa fazer reflexão sobre as suas atividades. O soldado tem que ir para o campo de batalha para matar inimigo. Ou morrer. Ou morrer, matar ou morrer, exatamente. O que significa que essa estratégia, né, do poder que está jogando, né, a polícia contra as populações pobres e colocando esses policiais em situação vulnerável para termos essa quantidade, né, de policiais, né, nas estatísticas de morte, mesmo fora do confronto, porque existe uma relação de inimizade que foi criada, onde o policial é identificado em um assalto como um inimigo matável. Né? Isso também é criado no ambiente político. Então nós temos que reconstruir essa polícia, né? E isso é necessário, né, que a gente retome a ideia de que o policial deve ter informações reflexivas acerca da sua atividade. Isso é muito importante. Boa sorte, delegado Orlando Zacconi. Nós precisamos de bons representantes e Vossa Excelência aí, com a sua cultura, com o seu saber jurídico, nos brindou hoje aqui no Encontro com a Justiça, os nossos telespectadores da TV comunitária do Rio de Janeiro, num programa riquíssimo, onde nós pudemos fazer uma reflexão sobre o policial que nós desejamos, policial que a sociedade quer, que é um policial voltando à delicadeza, como começamos esse programa, né, pedindo aí as graças do Hare Krishna, que iluminou esse programa e trouxe tantos conhecimentos para todos nós aqui. Um programa que foi produzido por Paulo Marinho e Tayana Almeida, com a direção do Celso Goulart, para a TV comunitária do Rio de Janeiro, com a participação do desembargador João Batista Damasceno e o nosso querido poeta, desembargador Antônio Carlos Esteves. Até a próxima semana com o programa Encontro com a Justiça.